Boa noite, então, a todos. Se alguém eu não tinha cumprimentado ainda, então agora oficialmente sintam-se cumprimentados. São bem-vindos. Os que faziam um tempinho que não tinham frequentado a casa, a gente fica até um pouco acanhado, mas a gente tem que fazer isso. Temos que ser obedientes às normas de segurança em saúde, né? Então, dessa forma, a gente fez mais espaçado aqui o espaço, mas o importante é que a gente esteja juntos. Quem quiser participar vai entrando em contato com o Renato e vai sendo feito esse escalonamento por enquanto não está aberto completamente ao público. Espero que não fechem mais uma vez, né? Temos até esse risco, né, gente? Mas aí vocês também têm as alternativas das mídias sociais. Vocês viram que nós temos colocado toda semana, isso é reproduzido aqui, os estudos são reproduzidos pela internet. Mas então, se os cachorros se acalmarem um pouquinho, nós vamos nos desligar um pouco do mundo lá de fora. Vamos buscar um pouco de paz interior, respirando mais calmamente, deixando as mazelas e as preocupações que nos afligem no dia a dia lá fora. Aqui é um momento de reflexão, de estudo, de comportamento fraterno, de atitude confiante em nós mesmos, que isso é muito importante. O Espiritismo nos leva a um autoconhecimento, e o autoconhecimento nos deixa mais seguros daquilo que nós podemos fazer, né? E apoiados na fé, não temos nada a temer. Queremos então agradecer aos guardiões da casa, aos mentores desses trabalhos, a irmã Lúcia, Padre José e toda essa pleiade de bons espíritos que nos auxiliam nos trabalhos aqui da Sociedade Espírita Amanhecer, o SEAMA, para que mais uma vez juntos nós possamos estudar a doutrina do Espiritismo para entender melhor os fatos da vida, como a vida realmente é, para que a gente possa ser uma pessoa realmente em evolução, a cada dia galgando um degrauzinho nessa caminhada que é longa, mas é necessária. Essa é a verdadeira função do ser humano aqui na Terra, é se melhorar. Então nós queremos pedir a espiritualidade maior, as bênçãos para os trabalhos de hoje, inicialmente com os estudos, depois com a fluidoterapia coletiva e a irradiação. Dessa forma, estamos abertos os estudos dessa quarta-feira. Uma palavra, o Chaves. Obrigado, Paulo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao SEAMA. Quem está vindo pela primeira vez pode estranhar que a gente estão pegando o livro pela metade, mas quando nós terminamos o livro, a gente sempre acaba recomeçando novamente. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma colocação sobre o que está sendo lido, né, sobre o assunto, por favor, façam. Não saiam sem dúvidas daqui. Isso pode ser à luz, às vezes, até do colega que está do lado, né? Então vamos lá. O Evangelho, página 160, o item 9. É o título Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. O homem não possui de seu senão o que pode levar deste mundo. O que encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas uma vez que é forçado a abandoná-lo, dele não tem senão o gozo e não a posse real. O que possui ele, pois? Nada daquilo que é para o uso do corpo, tudo o que é de uso da alma.
a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que traz e o que leva, o que não está no poder de ninguém lhe tirar, o que lhe servirá mais ainda no outro mundo do que neste. Dele depende ser mais rico em sua partida do que em sua chegada, porque daquilo que tiver adquirido em bem depende a sua posição futura. Quando um homem vai para um país longínquo, compõe a sua bagagem de objetos usáveis no país, mas não se carrega daqueles que lhes seriam inúteis. Fazei, pois, o mesmo para a vida futura, e fazei a provisão de tudo que poderá nela vos servir. Confesso para vocês que o que eu estava lendo no livro, Corolário, antes, bate justamente com o que nós estamos lendo agora aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Corolário, justamente eu estava lendo, por que nós temos tanto medo de morrer, dos espíritos, do mundo espiritual, se antes de nós reencarnarmos aqui, nós viemos de lá? Tá certo que nós viemos com o véu do esquecimento. Nós não lembramos justamente das nossas outras reencarnações e não lembramos do que estávamos fazendo no mundo espiritual antes de reencarnar. Mas é um fato da vida que a nossa passagem aqui é temporária. Ninguém vai ficar nesse corpo físico eternamente aqui na Terra reencarnado. E nós temos tanto medo, muitas vezes, de falar da morte, temos tanto medo de falar de espíritos, mas é um fato da vida. A morte é um fato da vida. Da mesma maneira como nós temos que nos alimentar, nos higienizar, descansar, trabalhar, algum dia ela vai se fazer presente na nossa reencarnação. Tá certo que nós temos que nos alimentar 3 vezes por dia, não sei quantas vezes por semana, não sei quantas vezes por mês, por ano. A mesma coisa sucede com a nossa higienização, com o nosso descanso, sendo que a morte acontece uma vez só. Mas é um fato da nossa vida. E vai acontecer com todo mundo. Só que não é uma exclusividade nossa passar por isso. Nós, espíritos em evolução, já morremos várias vezes. Só que não lembramos disso nesse momento por causa do nosso estágio evolutivo. Se nós lembrássemos das nossas outras vidas, hoje, atualmente, isso mais nos perturbaria do que ajudaria. Mas à medida que eu vou entendendo, vou buscando conhecimento e compreendendo a lógica dos fatos, e nada na nossa vida acontece por acaso, né, Renato? Chegando no que estávamos falando antes, né? Podem existir coincidências, que é um fato e o tempo, e os dois se unem, e aí acontece algo extraordinário na minha vida. Mas não é por acaso. Tudo tem um para quê e um porquê. E quando nós não tivermos essa visão que nós somos espíritos num corpo físico e acharmos o contrário, que nós somos um corpo físico nos preparando para ter uma experiência espiritual quando nós desencarnarmos, tudo muda. A vida muda, da maneira como que eu olho a vida muda. Por que eu vou ficar medindo forças com alguém? Por que eu vou arranjar duelos com alguém para querer me mostrar melhor ou superior? E aí nós começamos a usar os ensinamentos do Cristo, que um deles justamente, que complementa melhor o que estamos comentando,
Se alguém lhe tirar a capa, dê a túnica. É o que o Cristo dizia. Então não fica discutindo, não fica duelando, deixa a pessoa levar. É fácil? Não, não é fácil. Às vezes nem eu não consigo ainda colocar em prática isso. Mas a minha consciência sabe já que eu deveria de agir assim, e quando a gente age de uma maneira contrária, a nossa consciência nos cobra. É porque nós aqui, nós queremos a evolução, nós queremos evoluir, nós queremos aprender mais, para que no momento que nós desencarnarmos, possamos fazer a passagem com tranquilidade e não perturbado, agarrado a um bem material que eu não posso levar junto. Que a espiritualidade faz no final desse parágrafo uma comparação a alguém que vai viajar para o exterior, comparando conosco aqui. Se eu for viajar, quanto mais coisas eu tentar levar na bagagem, mais eu vou me incomodar de colocar, passar essa bagagem para dentro do trem, do navio, do avião. Pode ser que alguma coisa seja perdida se eu levar muita coisa. Se eu levar muita coisa, eu vou precisar de mais pessoas para me ajudar a levar, porque eu sozinho vai ser muito complicado carregar tudo que eu quero levar. Então, se eu for fazer uma viagem, quanto menos eu levar, nós analisarmos pela lógica, com menos eu vou me preocupar. Eu vou poder estar focado em fazer a viagem, observar tudo que está ao meu redor e estar preparado para novas experiências, do que focado com a bagagem que eu não posso perder e ninguém pode me roubar. E isso explica espíritos que ainda se encontram entre nós, não fizeram a passagem porque estão preocupados com a bagagem deles. A casa que deixaram para trás, ou tinham que deixar para trás e não estão querendo, a conta bancária, o seu título que ele conseguiu através de estudos da faculdade, o reconhecimento, enfim, caixão não tem gaveta e nós não podemos levar junto. E é o que a espiritualidade está dizendo. E quanto mais nós debatermos e conversarmos sobre esse fato da vida, tudo na nossa vida fica mais calmo e tranquilo. E é uma maneira de nós nos prepararmos para o fato da morte, que faz parte da vida, que vai acontecer uma vez para nós nessa reencarnação. Renato queria fazer um comentário? Me veio na cabeça a imagem da moeda, por exemplo. Né? A imagem de quem? Da moeda, por exemplo. Tipo, querer ir para o Oriente Médio com o real. Né? Pô, o que tu vai fazer com o real lá? No plano espiritual, a moeda não é... A moeda? Exato, não é as coisas que a gente tem aqui, né? Então não tem utilidade alguma. Essa é a questão, né? Sim, exatamente. O cartão de crédito, né? Sim. Como está muito em uso hoje. Né? Nada contra fazer uso aqui, como a gente sempre comenta. Mas é necessário aqui. Né? É próprio daqui, só agora o que tu vai levar quando tu voltar para lá? Né? Tu não vai poder levar junto. E uma coisa nós temos que ter consciência, que a beleza física que a nossa sociedade estabelece, para o plano espiritual não serve. Não é o mesmo padrão de avaliação. Nós temos a beleza física aqui. No plano espiritual existe a beleza do espírito, a luz. E essa luz nós adquirimos através de boas atitudes, exercendo as virtudes, as nossas virtudes. Como diz aqui no final, paciência, tolerância, perdão, amor, disciplina. E quanto mais nós exercitarmos isso, maior é a nossa luz. Então existem pessoas que aqui na nossa sociedade, muitas vezes, são discriminadas por não terem um padrão de beleza da nossa sociedade. Mas quando elas desencarnarem e retornarem ao plano espiritual, talvez a beleza espiritual, a luz delas, seja maior do que as nossas, que nós temos um padrão de beleza. Então os valores se invertem quando nós deixamos o plano físico e retornamos ao plano espiritual. Que para os espíritos interessa o que nós fazemos de nossa vida, moralmente e eticamente.
e não no sentido de adquirir bens, construir castelos, construir fortunas, porque quando a morte, que é o fato da vida, bater na porta da nossa casa, nós não vamos poder levar nada junto. É essa consciência que nós temos que ter e saber usar da maneira correta as propriedades materiais que Deus nos emprestou. Por mais que o dinheiro que eu ganho com o suor do meu trabalho, é Deus que está permitindo eu tê-lo para um uso benéfico. Então Ele está me emprestando temporariamente. E se Ele ver que eu usar isso de forma inadequada, da noite para o dia, Ele pode fazer as coincidências acontecerem e eu perder, ficar pobre em um segundo. A pandemia veio mostrar isso para nós. Se nós tivéssemos, alguém tivesse falado para nós no início do ano, vai ter que fechar todo mundo por causa de uma gripe, entre aspas, a gente ia dizer, você está louco. Que todo mundo ia ter que usar máscara, nós íamos dizer, você está louco. E foi uma coisa que realmente ninguém previu, e aconteceu. E muita gente da noite para o dia perdeu fortunas. E só aconteceu com quem realmente tinha que passar por essa prova. É um desafio, é uma prova, é uma missão para essas pessoas. As que não precisaram passar pela prova do dinheiro, conseguiram, como se diz, lógico, com às vezes um esforço, né? Conseguiram e estão conseguindo passar da melhor maneira possível. Vamos adiante? Ao viajor que chega a uma estalagem, se dá um belo alojamento, se pode pagá-lo. Aquele que pode pouca coisa, se dá um menos agradável. Quanto àquele que nada tem, vai deitar sobre a palha. Assim ocorre com o homem na sua chegada ao mundo dos espíritos. Seu lugar nele está subordinado ao que tem, mas não é com o ouro que o paga, como o Renato falou da moeda. Não se lhe perguntará, quanto tinheis sobre a terra? Que posição nela ocupáveis? Éreis príncipe ou operário? Mas se lhe perguntará, o que dela trazeis? Não se computará os valores dos seus bens, nem dos seus títulos, mas a soma das suas virtudes. Ora, a esse respeito, o operário pode ser mais rico do que o príncipe. Em vão alegará que, antes da sua partida, pagou a sua entrada com ouro, e se lhe responderá, os lugares aqui não se compram, eles se ganham pelo que se fez. Com o dinheiro terrestre, pudestes comprar campos, casas, palácios. Aqui tudo se paga com as qualidades do coração. Sois ricos dessas qualidades? Sede bem-vindo, e ide ao primeiro lugar onde todas as felicidades vos esperam. Sois pobre? Ide ao último, onde sereis tratado em razão do que tendes. Pascal, Genebra, foi psicografado em 1860. Parece atual, né? Poderia botar aqui 2020. Então, o que Pascal queria dizer com essa psicografia? Que quando nós desencarnarmos, Jesus não perguntará para nós qual é a tua soma bancária, tens faculdade, não tens, tens mestrado, não tens, porque isso seria uma injustiça com as pessoas que nasceram e têm que passar uma vida desprovida de recursos financeiros. Olhando por esse lado, só a classe rica teria direito ao céu
e os pobres, os miseráveis, ao inferno. Mas como a lei de Deus ela é justa para com todos, não só para com alguns, e ela não beneficia só alguns, a lei de Deus ela é o seguinte: o que você fez da tua vida? O que você fez para com o próximo nessa tua vida? Você o perseguiu ou você procurou ajudá-lo? E é ali que define quem vai para o suposto céu, que as religiões falam, ou quem vai arder no fogo do inferno. Que na realidade o céu e o inferno que as religiões falam não existe. O Espiritismo vem esclarecer isso melhor. Existem dimensões espirituais. E ao nós desencarnarmos, conforme o meu padrão vibratório, que é no meu estado de espírito, é para aquela região que eu sou atraído magneticamente. Isso é como se um ímã puxasse a minha alma para a região pela qual pelo sentimento na qual eu estou vibrando naquele instante. Então não tem como comprar o meu lugar no céu. Não tem como barganhar com Deus. Ah, mas eu não sabia. Até você poderia não saber, mas quantas vezes alguém te convidou para debater sobre algo moral, ético? Não estou dizendo nem te convidado para a casa espírita, mas para conversar sobre algo moral e ético e você recusou. Muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Outro ensinamento do Cristo. A quem mais tem será dado e terá em abundância, e a quem não tem, até aquilo que pensa ter lhe será retirado. Outro ensinamento do Cristo. Se referindo justamente ao plano físico e ao plano espiritual. Nós estamos no plano físico, precisamos de dinheiro, precisamos batalhar, podemos ter conforto, podemos usufruir das coisas boas da vida? Podemos. Mas só que, será que eu devo fazer tudo? Né? Ou será que seria melhor eu me controlar e me policiar? Né? Eu posso fazer tudo, mas será que me convém fazer tudo? Então a nossa vida aqui é pautada em equilíbrio. Eu tenho um livre-arbítrio. É uma das leis de Deus. Que o nome dela se chama liberdade. Nós temos as nossas leis físicas, sociais, que existem para manter uma sociedade em harmonia? Sim. Só que elas são mutáveis conforme a sociedade vai evoluindo moralmente. E as leis de Deus são imutáveis, porque elas são perfeitas. O que elas foram há bilhões de anos atrás continuam sendo hoje e vão continuar sendo daqui a bilhões de anos na frente. E uma da lei de Deus é a liberdade. Você pode fazer tudo. Só que lembra de uma coisa. Você vai colher frutos da tua semeadura. E tudo que você semear, você mesmo vai colher de volta. Se você for indisciplinado, arrogante, prepotente, agressivo, um dia você vai colher de volta. Você foi paciente, tolerante, buscou o conhecimento moral e ético, um dia você vai receber de volta. Ah, mas eu sou paciente, tolerante, todo mundo vive pisando em cima de mim. Aí Jesus veio dizer o quê? A verdadeira felicidade não é desse mundo, é do outro, do plano espiritual. É lá que você vai receber o teu salário, mas não em dinheiro, em consciência tranquila, leve, sabendo que você cumpriu o que tinha que cumprir na tua reencarnação. Então nós estamos nesse processo de reencarnar e desencarnar já muitas vezes. E nós não precisamos ter medo dos espíritos e da morte, porque nós já fizemos isso várias vezes. Só que por várias vezes, inúmeras vezes, nós temamos de falar sobre a morte.
Faça uma experiência com amigos de vocês. Vamos falar sobre a morte se não tem ninguém batendo 3 vezes na madeira. Cruz credo, isola. É um fato da vida. No intuito de conhecimento, é bom falar sobre a morte. Agora, no intuito de desejá-la, com certeza, vamos afastá-la de nós. Porque nós queremos viver e temos muito para aprender aqui nessa reencarnação. O item 10. Os bens da terra pertencem a Deus, que os dispensa sua vontade. E o homem deles não é senão usufrutuário, o administrador mais ou menos íntegro e inteligente. Acho que eu antecipei um parágrafo. Eles são tão pouco a propriedade individual do homem, porque Deus frequentemente frustra todas as previsões e a fortuna escapa daquele que crê possuí-la pelos melhores títulos. Eu escutei uma vez um cara dizer que é mais fácil secar a água do rio do que eu ficar pobre. Anos depois ele ficou pobre. Não mora em Timbó, mora em outra cidade. Talvez alguém escutou aqui essa mesma frase e sabe de quem eu estou falando. Não vem o caso aqui por questões éticas, mas eu estou colocando o fato. Ele falava de boca cheia que era mais fácil secar a água de tal rio do que ele ficar pobre. Passaram-se talvez 1 década, 2, e ele ficou pobre. Então vamos tomar cuidado com o que a gente fala para Deus, porque Deus faz a lei entrar em ação. Né? Então aqui, o que está dizendo? Deus está nos emprestando tudo que nós temos, inclusive o nosso corpo físico. Porque se nós reencarnamos várias vezes, nós já tivemos vários corpos físicos. Inclusive, todos nós podemos ter tido uma reencarnação no sexo oposto. Eu já posso ter sido mulher em alguma reencarnação. Né? Enfim, né? Samara pode ter sido homem em outra reencarnação, e assim todo mundo aqui. Por que isso? Para que nós possamos aprender. O homem, ele vem com algumas qualidades, ou com algumas virtudes, ou com algumas, a palavra correta, algumas características. A mulher vem com características diferentes do homem. E quando um espírito não aprende uma coisa, a lei da reencarnação entra em ação e ele precisa reencarnar no sexo oposto, para ver se daí ele realmente aprende aquilo que lhe foi mostrado em muitas reencarnações. Então, esses conflitos que existem mundo afora, os machistas, os feministas, eles já foram no sexo oposto em outra vida. Estão reencarnando e estão brigando por causa de uma ideologia furada. A espiritualidade condena qualquer movimento separativista. E ela apoia todo movimento que une as pessoas e não separa, não faz brigar. Então esse negócio de discutir, porque você é homem, você foi mulher, noutra vida pode ter sido inverso. E você está discutindo por uma besteira. É isso que o Espiritismo vem trazer para nós. Nós somos espíritos imortais. Hoje eu estou vivendo uma experiência masculina. E, lógico, não quero entrar no assunto porque ele é muito vasto, mas só para fazer vocês pensarem e jogar uma pulguinha atrás da orelha, uma das explicações para o homossexualismo é que, por exemplo, eu reencarnei num corpo de mulher e não aceitei. Não aceitei essa reencarnação. E continuo buscando as mesmas experiências sexuais que eu tinha como homem. Essa é uma das explicações para o homossexualismo. E muitos condenam, onde na realidade não tem o que condenar. É o livre-arbítrio da pessoa de escolher passar por essa experiência. Certo ou errado, é ela, quando desencarnar, vai saber no plano espiritual o que fez da vida.
né? Como nós comentamos da lei divina, que é uma delas, a liberdade. Cada um vai responder por seus atos. Mas então o espírito ele não tem um sexo? Não. Ele vem só num corpo Masculino ou feminino. Para que nós possamos, e a humanidade possa procriar e dar continuidade da reencarnação. Para que cada um possa ir evoluindo, aprendendo e se aprimorando. E quando um espírito chega num ponto que não tem mais o que ele evoluir reencarnado no corpo físico, ele continua evoluindo no plano espiritual e não é mais obrigado a reencarnar. A não ser que ele peça a Jesus e ele venha reencarnar por ele querer em missão, que justamente é o caso de Jesus. Ele não foi obrigado a encarnar na Terra, porque ele encarnou uma vez só. Nós estamos reencarnando, uma atrás da outra, por várias vezes. Jesus encarnou na Terra, assumiu um corpo físico uma única vez. E ele veio em missão, porque ele é um espírito perfeito, e um espírito perfeito, ele não erra naquilo que faz. Ele cumpre 100%. E vou deixar mais uma pulguinha atrás da orelha para quem já não ouviu falar. Não existe só um Jesus, ou não existe só um Cristo no universo infinito. Existe uma comunidade de espíritos perfeitos chamados Cristos do universo infinito. O governador da Terra é Jesus? Sim. É único? É. Mas existem Cristos, um Cristo que governa Marte, outro Júpiter, outro Saturno, e existe o Cristo que governa a nossa galáxia. Então existem vários Cristos. E nós somos espíritos em evolução, e daqui a, sei lá, milhões, bilhões de anos, nós também vamos nos tornar Cristos do universo infinito. Para isso que existe a reencarnação. Ela não é um castigo. Ela é um estágio de evolução. E para quem aprende, como nós acabamos de ler no Evangelho, ele dá um salto no universo, na criação de Deus. E ele passa a viver num outro plano, continuando a evoluir. Ah, então se eu me torno Cristo, não tem mais o que crescer? A espiritualidade diz o seguinte: o que cabe vocês saberem é até onde o Cristo chega, ou até onde o Espírito pode chegar, que é ser um Cristo. Dali em diante, vocês precisam chegar a ser Cristo para poder continuar compreendendo a evolução de Deus, o mundo de Deus. Então não adianta falar para nós de coisas que nós não compreenderíamos. É a mesma coisa pegar um celular e querer explicar para o homem da caverna o porquê que isso existe e qual é a função dele. Capaz dele pegar e jogar contra a parede. Hã? Ou vai dar uma mordida, né? Exatamente, se estiver com fome. O Livro dos Espíritos é a página 172, o item 491. É um livro de perguntas e respostas. As perguntas foram feitas por Allan Kardec, as respostas foram dadas pelo Espírito Verdade, que hoje o Espiritismo traz para nós, foram dadas por Jesus Cristo. Aqui nós estamos falando sobre anjos guardiães, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Por favor, se alguém tiver uma pergunta, né? Item 491. Qual é a missão do espírito protetor? E o Espírito Verdade responde: a de um pai sobre seus filhos, guiar seu protegido no bom caminho, ajudá-lo com seus conselhos, consolar suas aflições,
sustentar sua coragem nas provas da vida. O que nós temos que prestar atenção aqui é justamente na primeira frase, a de um pai sobre seus filhos. Mas não aquele pai que faz a vontade do filho. Esse pai aqui, ele sabe o que nós queremos e o que nós necessitamos. E esse pai, como ele é justo com todos, porque ele é pai de todos, ele vai dar para nós o que nós necessitamos. Se muitas vezes esse pai tem que botar obstáculos na minha vida para que eu possa endireitar a minha vida, ele vai fazer isso. E nós muitas vezes achamos isso um castigo. Deus não gosta de mim, Deus está sendo injusto comigo. É o que eu dizia antes de entrar na doutrina espírita, e que já falei que quase quebrei um armário dando tanta porrada na porta, porque eu achava que Deus era injusto comigo, que eu ficava me comparando com os outros, e esqueci de olhar para dentro de mim e ver o que eu tinha de bom e de melhor, e que Deus propiciou para mim. Eu queria seguir o caminho que os outros seguiam, mas não era o meu caminho. E ele botava uma barreira na frente e eu achava que ele era injusto, que ele era bom só com os outros. Não. Deus é justo para com todos e ama todos da mesma forma. E isso que nós não compreendemos ainda hoje. Então esse pai, ele vai dar sempre para nós o que nós necessitamos, não o que nós queremos. Podemos chorar, podemos fazer o que quiser, ele vai continuar dando para nós o que nós necessitamos. Então eu vou me matar, vou me suicidar. Não tem problema, tu vai reencarnar de novo. Porque ele vai continuar te dando aquilo que você necessita. Então eu vou me suicidar toda a reencarnação. Não tem problema. Vai acontecer como nós comentamos uma vez aqui, numa reunião, que uma senhora chegou para Chico e disse: Chico, você acha que Deus é bom e justo para com todos? Ele disse sim. Então como é que Deus está sendo bom e justo para com meu filho, que nasceu cego, surdo, mudo, sem braços e agora vai ter que amputar as 2 pernas? E aí Emmanuel, o espírito protetor de Chico, buzina no ouvido de Chico e diz assim: Chico diz para ela que esse mesmo espírito, em 10 vidas consecutivas, foi suicida. E agora ele tem que viver uma vida assim completa na cama para que ele aprenda a dar valor à vida e aprenda outros valores e não ser um covarde e fugir dos desafios. Então, quanto mais covarde nós formos, no sentido de encarar a vida como ela tem que ser encarada, não tem problema. Deus vai continuar, esse Pai vai continuar dando para nós aquilo que nós necessitamos e não aquilo que nós queremos. Eu poderia para o meu pai chorar, fazer biquinho, manha, ele até poderia me dar algumas coisas. Meu pai é reencarnado aqui? Sim, mas o pai espiritual não. Com ele não funciona isso. Porque ele vai continuar dando para nós o que nós necessitamos, não o que nós queremos. O item 492. O espírito protetor liga-se ao indivíduo depois de seu nascimento? Depois de seu nascimento até a morte, e frequentemente o segue depois da morte na vida espírita, e mesmo em várias existências corporais, porque essas existências são apenas fases bem curtas com relação à vida do espírito. Então, em primeiro lugar, o nosso anjo protetor, ele tem mais conhecimento e mais moral que nós. Ele é mais elevado que nós. E ele está preocupado com a nossa evolução moral e ética. Não está preocupado em eu ser um doutor, em ser um ator famoso, em ter dinheiro e curtir as coisas boas da vida. O meu anjo da guarda está preocupado em eu aprender a ser moral e ético.
E se algumas vezes ele tiver que botar algum obstáculo na minha vida para que eu comece a olhar o outro lado da moeda, o outro lado da vida, que é a vida simples, ele vai fazer isso. Porque ele sofre mais a gente perder uma reencarnação do que eu desencarnar de câncer. E estiver resignado e aceitando a situação com coragem e não com covardia. Nós temos que desenvolver dentro de nós o sentimento de coragem, no sentido de nós enfrentarmos a nós mesmos e as nossas imperfeições e as nossas más tendências. E não a coragem de chamar alguém para a briga e sair no tapa. Essa coragem o nosso Pai dispensa em nós. Se alguém lhe oferece, né, se alguém lhe bate numa face, dê a outra, o ensinamento do Cristo. Não significa que se alguém me der uma bofetada no lado esquerdo, eu vou dizer para ele agora dar no lado direito. Ele quer dizer o seguinte: se alguém lhe fizer o mal, devolva com o bem. Pelo menos orando para o Pai e dizendo: Pai, perdoa ele, ele não sabe o que faz. Pois eu sei o que estou fazendo e sei o que eu quero da minha vida. É isso que o nosso Pai quer de nós. 493. A missão do Espírito Protetor é voluntária ou obrigatória? O Espírito Protetor é obrigado a velar sobre vós porque aceitou essa tarefa, mas pode escolher os seres que lhe são simpáticos. Para alguns é um prazer, para outros uma missão ou um dever. Vamos lá, então. Nós temos o nosso mentor, o anjo guardião do oceano, que é a irmã Lúcia. Ela não é exclusiva minha, do Paulo, da Dorli, do Renato, do Arthur, enfim, do Cris, da Daia. Ela é de todos nós, nossa mentora. A partir do momento que nós estamos aqui dentro da casa. Existem espíritos que podem ser anjos, guardiões, mentores de várias pessoas? Sim. A tal ponto de se tornar um Cristo do universo infinito, como Jesus, e estar ao mesmo lugar, em todos os lugares, e conhecer todas as pessoas, cada uma perfeitamente, com as suas qualidades e defeitos. Mas, conforme, também podemos ter um anjo guardião ligado diretamente a nós. Ele pode estar, como diz aqui, por prazer, porque ele realmente gosta de nós e quer nos ajudar a evoluirmos em espírito e vai ficar do nosso lado. E eu acho que nessa vida nós temos pessoas do nosso lado que nós daríamos talvez até a vida, porque nós gostamos tanto dessa pessoa. É assim mais ou menos que age um anjo guardião por nós. Como poderíamos, como diz aqui, deixa eu ver, uma missão, né? No caso do Cristo, quando ele encarnou na Terra, ele veio como missão a ensinar a humanidade, mostrar uma nova ideia, um novo conceito, principalmente que após a morte do corpo físico, a vida continua, porque o corpo dele foi crucificado e nos 40 dias ele voltou e apareceu para os apóstolos e outras pessoas. Tudo aquilo que ele falava quando estava encarnado, ele mostrou para as pessoas depois que o corpo físico dele foi crucificado. Isso é missão. E como dever, eu fui pai de uma criança e fui responsável diretamente pelo fracasso daquela vida, né, dessa criança. E eu me arrependi e peço a Deus para que na próxima reencarnação ou nas próximas reencarnações dele eu possa velá-lo e guiá-lo como espírito. Isso é um dever.
eu assumo esse dever. Ou também uma missão, que andam praticamente juntos. Eu estou ligado a ele pelos laços do amor, sim, mas também pela obrigação de encaminhá-lo, já que eu fui responsável por desviá-lo do caminho. Eu, em vez de ensinar para ele a moral e a ética, eu ensinei outras coisas. Então eu me torno mentor dessa pessoa, desse espírito, ou desse reencarnado como dever, para poder reencaminhá-lo ao bem. Kardec continua perguntando aqui: ligando-se a uma pessoa, o espírito renuncia a proteger outros indivíduos? E a resposta: não, mas o faz menos exclusivamente. É o caso que nós falamos, Jesus, governador do planeta Terra, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, conhece cada um de nós mais do que nós nos conhecemos. Acho que fica difícil de entender isso, né? Alguém conhecer cada ser humano do planeta Terra individualmente, mais do que ele mesmo se conhece. Só mesmo um espírito muito elevado, e nós vamos ter que viver muitas reencarnações para podermos compreender isso. Mas ele não é exclusivo de uma pessoa só. Ele é de todos. Desse planeta e talvez até de outros planetas, se não, né? Vai que ele tem ainda algumas ligações a outros mundos. Né? 494. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado a sua guarda? Ocorre frequentemente que certos espíritos deixam sua posição para executar diversas missões, mas então são substituídos. Eu vou ler a pergunta de novo aqui, que eu dei uma viajada. O espírito protetor está fatalmente ligado ao ser confiado à sua guarda? Quer dizer, o nosso anjo da guarda sempre vai ser nosso anjo da guarda infinitamente? Não. Pode ser que nos desígnios de Deus, o meu anjo da guarda me acompanhou desde eu nascer até os 25 anos de idade. Chegou aos meus 25 anos de idade, Deus deu um desígnio para o meu anjo da guarda que ele precisaria reencarnar. E ele teria que me deixar, ou deixar de ser meu mentor, meu anjo da guarda. Eu vou ficar sozinho? Não. Deus vai dar um jeito, arranjar um outro anjo da guarda que me ame, que queira meu bem tanto quanto o meu anjo da guarda, para continuar me auxiliando, me protegendo, me intuindo, me inspirando, me guiando. Então esse meu anjo da guarda, durante a minha reencarnação, ele pode ser substituído. É isso que Allan Kardec queria dizer. Se ele seria para o resto da minha vida, imortalmente, seria meu anjo da guarda? Não. Ele pode ser durante um período. Porque Deus também tem desígnios para o nosso anjo da guarda. Ele não está aqui para ser a nossa babá. Também quero complementar isso. Nosso anjo da guarda não é nossa babá. A todo instante, quando eu preciso de alguma coisa, tenho dificuldade, eu vou ficar pedindo para ele e ele tem que me dar. E se ele não me dá, eu estou de mal com ele. Né? Como alguns pegam a estátua de Santo Antônio e penduram de cabeça para baixo e botam dentro de um copo da água. Enquanto eu não for atendido, eu não vou te tirar daí. É ridículo. Né? Isso não existe. Vamos adiante? A questão é grande agora. O espírito protetor abandona algumas vezes seu protegido quando este é rebelde aos seus conselhos? Quer dizer, o espírito protetor nos manda conselhos, nos intui, e eu não quero escutar ele? A resposta: ele se afasta quando vê seus conselhos inúteis e que a vontade de sofrer a influência dos espíritos inferiores é mais forte.
Todavia, não o abandona completamente, e se faz sempre ouvir, sendo então o homem quem fecha os ouvidos. Ele retorna desde que chamado. Quer dizer, eu nasci aqui, por exemplo, vou me usar como exemplo, para fazer esse trabalho que nós estamos fazendo aqui hoje. Eu particularmente não aceito isso como uma missão, mas como um aprendizado para mim. Mas vamos supor que seja uma missão para mim. Só que eu não dei ouvidos à minha intuição, eu não dei ouvidos ao mundo espiritual maior de buscar a casa espírita e de buscar ler livros para desenvolver em mim essa aptidão e abrir o caminho para que eu possa seguir. Eu quero continuar vivendo a vida numa boa, indo para os shoppings, vendo cinema, frequentando bares, choperias, vivendo uma vida leviana, um monte de paixões. Chega um momento, o meu mentor diz, não adianta eu ficar intuindo o cara, inspirando o cara a fazer outra coisa diferente, se ele continua buscando isso. E ele me deixa seguir o caminho por mim mesmo, sozinho. Para que quando eu cair no chão e me arrepender disso, eu venha fazer um pensamento, Pai, me ajuda, ele vai voltar, vai estender a mão para mim e vai tentar me conduzir. Então, quando nós não ouvimos o nosso anjo da guarda para o lado bom da vida, que é a moral e a ética, muitas vezes ele pode se afastar momentaneamente de nós, nos deixar sem proteção e à mercê dos espíritos involuídos que aí vão fazer uma festa, né? Se eu não tenho mais um anjo da guarda, a minha casa, eu vou ser alvo direto de anjos, de espíritos involuídos, trevosos, zombeteiros, para bagunçar minha vida e fazer com que eu perca a minha reencarnação em leviandades e futilidades. E continua. É uma doutrina que deveria converter os mais incrédulos pelo seu encanto e pela sua doçura, a dos anjos guardiões. Pensar que se tem sempre perto de si seres que vos são superiores e que estão sempre aí para vos aconselhar, vos sustentar, vos ajudar a escalar a áspera montanha do bem, que são os amigos mais seguros e mais devotados do que as mais íntimas ligações que se possa contrair sobre a terra. Não é uma ideia bem consoladora? Esses seres aí estão por ordem de Deus, Ele os colocou junto de vós e aí estão, por seu amor, cumprindo uma bela, mas penosa missão. Sim, onde estejais, Ele estará convosco. As prisões, os hospitais, os lugares de devassidão, a solidão, nada vos separa desse amigo que não podeis ver, mas do qual vossa alma sente os mais doces estímulos e ouve os sábios conselhos. Vou fazer um desafio para vocês. O mesmo desafio que Maria de Nazaré faz nesse livro para quem lê esse livro. Me chamem de noite de coração, que eu mostrarei o caminho. Mas me chamem não para lhe dar coisas e bens materiais, mas me chamem pelo fato de vocês precisarem de mim para orientar vossas vidas para o caminho do bem e não o caminho do mal. Tenho certeza que durante o sono ela virá ou ele virá. Vocês podem acordar no outro dia e não se lembrar, mas vão carregar consigo uma intuição, uma inspiração muito forte dentro de vocês,
que no momento certo, na hora certa, isso vai aflorar. Ah, mas por que então eu não vou lembrar desse contato? Porque o mérito seria do anjo da guarda de vocês, e não, ou do nosso anjo da guarda, e não nosso. Eles nos alertam em espírito quando estamos dormindo, mas quando acordamos, muitas vezes nós não lembramos. Porque o mérito, a missão de nós vencermos as nossas imperfeições, as nossas más tendências é nosso, não é deles. Mas eles nos intuem, nos inspiram naquilo que nós devemos fazer. E realmente funciona. Porque eu li o livro e tive no início receio de fazer isso, mas na metade do livro, mais ou menos, disse, não, eu preciso fazer. E vou fazer de coração, não vou fazer para testar. Testar é uma coisa, e eles nos conhecem quando nós estamos querendo testá-los. Nós temos que fazer realmente de coração, chamar de coração. Me perdi aqui. Devereis? Deveríeis conhecer melhor esta verdade. Quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Quantas vezes ela vos salvaria dos maus espíritos? Todavia, no grande dia, este anjo de bondade terá frequentemente de vos dizer, não te disse isso? Só que esse não te disse isso, talvez nós não vamos lembrar da conversa que nós tivemos em espírito. Mas nós, com certeza, todos nós já fomos, como se diz, nos foi alertado alguma coisa sobre a nossa vida. E aí nós desencanamos, chegamos do lado de lá, com 2 pedras na mão, achando que Deus foi injusto, e nós vamos escutar. Eu não te disse isso, só que você não me ouviu. E não o fizeste. Não te mostrei o abismo, e aí te precipitaste? Não te fiz ouvir na consciência a voz da verdade? E não seguiste os meus conselhos da mentira? Interrogai vossos anjos guardiões. Estabelecei entre eles e vós essa ternura íntima que reina entre os melhores amigos. Não penseis em escolher-lhes nada, porque eles têm os olhos de Deus, e não podeis enganá-los. Sonhai com o futuro. Procurai avançar nessa vida, e vossas provas serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Caminhai, homens de coragem. Atirai para longe de vós, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova estrada que se abre diante de vós. Marchai, marchai. Tendes orientadores. Segui-os. O objetivo vos pode faltar, porque esse objetivo não vos pode faltar, porque esse objetivo é Deus. Só vou ler uma coisa aqui, que eu me perdi no meu comentário. O nosso anjo da guarda, com todo respeito aos casais, ele é mais fiel do que nosso parceiro aqui na Terra. Por que não estabelecer um laço com ele? Ele está do nosso lado o tempo inteiro, torcendo para que nós sejamos humildes e simples e pedimos a ele, me ajuda. Eu não sei fazer isso sem você. Mas normalmente a gente diz, não, eu vou fazer isso sozinho, não quero ajuda de ninguém. Muito menos do meu anjo da guarda, porque eu vou mostrar para ele que eu posso. Né? E ainda quem está de mal com Deus, como eu um tempo eu passei, eu disse, não quero nem papo contigo também. E aí ele vai me quebrando as pernas, vai fazendo eu sofrer, até que um momento você se rende e diz, não, eu não consigo fazer sem você. Vem junto comigo nessa jornada. E tudo fica mais leve, tudo fica mais fácil.
Lógico que eles não vão nos dar aquilo que nós queremos. Lembrando, eles vão dar aquilo que nós necessitamos para a nossa evolução moral aqui nessa reencarnação. Então vamos estabelecer esse contato íntimo com o nosso anjo da guarda. Ele é mais fiel que o nosso parceiro aqui na Terra. A nossa paixão na Terra. Ele está do nosso lado realmente para nos ajudar. Ele só quer que nós nos conectemos mentalmente com Ele. Ele está do nosso lado esperando esse momento. E ninguém está aqui hoje por acaso, e ninguém está ouvindo o que nós estamos comentando hoje aqui por acaso. Eles estão propiciando esse conhecimento para nós. E essas palavras que eu estou falando, em primeiro lugar, são para mim, não são para vocês. Que não pensam que a minha consciência está processando isso está certo, isso está errado, isso você fez certo, isso você fez errado. Mas eu estou encarando essa jornada. E gosto de compartilhar o conhecimento que eu adquiri. Acho que deu horário, né? Desculpe se falei demais. E só para complementar sobre anjo da guarda, eu sem o meu, eu não teria capacidade de exercer a função que estou exercendo hoje aqui. Porque muitas palavras não são minhas. E tem momentos durante os estudos, as reuniões, que eu sinto que não sou eu que estou falando, apesar de não ser médio de incorporação. É ele do meu lado, acessando uma parte do meu cérebro e me intuindo daquilo que eu busco diariamente, que é o conhecimento, que é a literatura. E chega um momento durante os estudos que isso aflora, as palavras atropelam e a coisa acontece com muita facilidade. Queria agradecer ao meu anjo da guarda, a irmã Lúcia, por realmente estar sentindo essa aproximação maravilhosa, especialmente hoje aqui comigo. Quem faz o encerramento? Renato faz? Uhum. Pode dar música? Pode ficar. Nesse momento, então, convidamos todos a fecharem os olhos, relaxarem bem o corpo, aliviando toda a tensão muscular, especialmente os músculos da face. Agradecemos profundamente aos mentores pessoais de cada um, como estudamos hoje, aos auxiliares e mentores da casa, pelo auxílio no trabalho energético que já vai sendo feito durante os estudos, abrindo os canais mentais para a absorção do conhecimento, para a reflexão, que certamente vai fazer parte, pelo menos, da nossa próxima semana. Nosso muito obrigado por tudo. Assim damos por encerrados os estudos dessa noite. Que assim seja.
Agora então vamos permanecer relaxados, de olhos fechados, para a nossa primeira parte do trabalho que vai vir a seguir, onde convocamos todos os obreiros da casa aqui presentes, bem como todos os espíritos que trabalham ao nosso lado, diretamente do plano espiritual, para realizarmos o nosso trabalho de cura, que no momento está sendo feito em grupo, alcançando os corações de todos aqui presentes, bem como de quem nos acompanha pelo vídeo em casa, independentemente da hora, do lugar. Os espíritos do Seama já nos identificaram, e ao nosso lado, nesse momento, entrando a casa, os auxiliares vão se aproximando do lado de cada um que vai ser trabalhado por afinidade hoje. Se relaxarem bem, vocês podem sentir no topo da cabeça ou nos ombros, quem sabe até mesmo nas mãos, esse ponto de contato onde as energias, por onde as energias vão fluir, estimulando a cura em todos os níveis. Então, os obreiros ao lado da espiritualidade agora, nós vamos realizar o trabalho de doação. Que vai da cabeça aos pés e circula por todos os membros, lavando tanto a nossa aura externamente, quanto os nossos órgãos físicos internamente. Peçam ao seu anjo da guarda nesse momento, ao lado dos auxiliares do Seama, o que vocês gostariam que lhes fosse atendido. Lembrando que eles avaliarão o grau de honestidade e o propósito desse pedido. Estarão nesse momento estimulando alguma imagem visual que traga bastante paz e conforto. Mantenham-se fixados mentalmente e emocionalmente a isso durante os próximos instantes. E agora a Daiane vai dar sequência ao trabalho da irradiação. Podemos continuar então com os olhos fechados. Vamos botar a mão em cima da perna, com a palma para cima, em posição de recebimento.
Que agora vamos nos fazer de canal de amor, de cura. Vamos nos predispor ao trabalho que viemos nessa encarnação de caridade, dando o que a gente pode, o que a gente veio para fazer quando nos encontramos diretamente com a nossa essência. Vamos deixar tudo o que nos corrói de lado e estarmos em pura essência agora, para doarmos bastante amor, cura, energia vital, compaixão, honestidade e empatia a todos os encarnados e desencarnados aqui presentes, a todos que escrevemos no caderno de irradiação. Podemos também pensar em alguém que trouxemos em nossos corações e podemos imaginar toda uma energia em nossa mão chegando até essas pessoas. A gente pode vê-las em volta de toda essa energia que tiver a cor que a gente sentir. Pode ser rosa, amarela, verde, lilás. Lembrando tudo que doamos, recebemos de volta. E que nós também precisamos disso para a nossa reforma íntima, para conseguirmos darmos continuidade à nossa jornada aqui. Vamos sentir então toda essa energia indo e voltando, até porque os nossos guias estão aqui do lado. E ao nos usar de canal, tudo está voltando. A gente pode sentir a energia nos preenchendo. E agora vamos aproveitar que mudamos toda a nossa sintonia, toda a nossa frequência. E vamos doar bastante energia para o planeta, para toda essa atmosfera que está densa, bem mais do que nos últimos tempos. E vamos imaginar mesmo uma energia que varre toda a poluição que a gente emana durante o dia. Poluição mental, poluição que a gente exterioriza de boca para fora, quando somos rudes com o próximo. E essa limpeza no planeta vai ajudar nos trabalhos noturnos. Mentalmente, já podemos pedir para continuarmos os nossos trabalhos enquanto dormimos. Essa energia agora, essa varredura está sendo usada por todos os guias, todos os anjos que vão estar com a gente quando o nosso corpo físico descansa, nos levando para os trabalhos externos e internos, e acordarmos com um alívio, um sentimento de melhora, e que a gente consiga levar isso todos os dias. Vamos doar bastante amor para o planeta que sofre, para a natureza que pede socorro, lembrando que todos somos um e somos parte do todo. A natureza também é nossa irmã e nós devemos cuidar dela. Bastante energia de amor e amparo aos nossos animais,
que muitas vezes estão sendo vistos como produtos. Muita energia a todos os hospitais e as pessoas que precisam de um amparo para o momento do desencarne, que elas possam sentir nesse momento a energia da vida e não de morte, que elas se sintam acolhidas. E assim então, podemos ficar felizes por estarmos aqui, nos preenchendo de mais conhecimento e estudos, e nos melhorarmos como seres humanos, e levando isso para todos à nossa volta. E vamos voltando então com um sentimento de gratidão. Gratidão a toda a espiritualidade aqui presente, o que está sempre nos ajudando. É só a gente querer sentir e ver. Que assim seja.